Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, já se inscrevam, deixem o like para fortalecer e também ativem o sininho de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão, porque ontem, 6 da tarde, o John soltou o vídeo também. Ontem tivemos 2 vídeos. Hoje, mais um vídeo para vocês, certo? Muitas atualizações aí sobre o dia a dia do Corinthians. Tivemos aí uma novidade muito boa, muito positiva, tá? Um anúncio oficial do técnico Vitor Pereira. Vou trazer todas as informações para vocês, todas as atualizações. Então, vamos para cima. Peço que me sigam também lá no Instagram, @JohnDoTimão, sempre com bastante novidade. Quem tá me seguindo lá estava 100% atualizado, certo, família? Então, já vamos para cima. Ó, o editor tá com trabalho simples, tá? Ó, tá nem saindo com edição, porque ó, o Duílio tá querendo me atrapalhar. O Duílio deixou para anunciar o técnico perto da hora do almoço. Aí o John tem que esperar o anúncio para gravar o vídeo para sair. Então, pô, o John atrasou, culpa do Duílio, tá? Mas vamos deixar o Duílio de boa que ele tá trabalhando. Já vamos para a primeira novidade, rapaziada. Trouxe aqui uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, tá? Ele contando um pouco dos bastidores da época que ele foi contratado pelo Corinthians. A gente lembra que ele retornou da Itália, né? Ele estava na equipe do Milan e tudo mais. Aquele problema no joelho, mais uma cirurgia, tudo que a gente já sabia do Ronaldo. Veio treinar no Flamengo, certo? Ele estava se recuperando no Flamengo. Ele falou que treinava normalmente com os demais companheiros, só não fazia coletivo. E ele mesmo falou, eu tinha certeza de que eu iria jogar pelo Flamengo. Porque o cara já estava treinando lá, já estava se ambientando e tudo mais. E aí o presidente da época chegou e falou, ó, vamos fazer uns testes, ver como você está e tudo mais. Ele falou que foi passando tempo, não fizeram nada. Ele foi numa premiação no Rio de Janeiro, encontrou com o Andrés lá, não era algo marcado, tá? Não era algo marcado, era algo que aconteceu, eles se esbarraram, se encontraram lá, né? Se viram, começaram a conversar. O Andrés já começou a movimentação. Trouxe o Joaquim Grava, tá? Que é um médico, pô, excepcional. Joaquim Grava olhou pro joelho aí do Ronaldo e falou, ó, vamos nessa, dá pra jogar. O Andrés pegou um guardanapo, falou, ó, vamos assinar esse contrato, vamos fechar. E o Ronaldo fechou, certo? Ronaldo até falou na época, ó, quem tá perdido não escolhe o caminho. Eu queria jogar. Então, como o Flamengo não deu essa atenção pro Ronaldo, o Andrés viu essa lacuna, tá? Viu essa oportunidade e, cara, uma das melhores contratações da história do Corinthians. Pô, dentro de campo... Cara, reestruturação, o nome do Ronaldo, o tamanho do nome do Ronaldo dentro do futebol é gigantesco. Tá? E o resultado tá aí. O time se reestruturou, Copa do Brasil 2009, Paulistão. Na sequência temos o Brasileirão em 2011, já sem o Ronaldo, mas ainda com o efeito do Ronaldo. Mais pra frente é Libertadores, é Mundial, tá? Ah, então tudo culpa do Ronaldo? Não, mas ele foi importantíssimo nesse processo, rapaziada. E aí ele fala também nessa entrevista do jogo contra o São Paulo, o clássico, acho que o jogo de volta da semifinal do Paulistão de 2009. O Corinthians havia vencido a ida 2-1, tá? Que tem aquele gol fatídico do Christian. E ele falou que a torcida do São Paulo começou a apedrejar o ônibus, tá? Os jogadores ficaram com medo, acuados. Aí ele falou, pô, ali parecia que já tava 2-0 pro São Paulo. E ele tentou chamar os jogadores, colocou a música do Racionais, colocou o Nego Drama, cantando, puxando os caras. E aí naquela energia ele sentiu que, pô, voltou. Trouxe de volta os jogadores, e aí dentro de campo, 2-0 Corinthians, classificados para a final, e aí batemos o Santos de costa de mão, rapaziada, o primeiro título aí nesse retorno do Corinthians, a elite do futebol brasileiro, e cara, o resto é história, tá aí para vocês. Quero saber, família, Ronaldo é a principal contratação do Corinthians nesse século? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora quero trazer aqui uma informação, cara, é um futebol, é uma caixinha de surpresas, tá? Porque, por exemplo, vamos pegar nossa situação, hoje é quarta-feira, vamos pegar nossa situação domingo, não tá longe, passaram 2 dias, segunda e terça, domingo. Qual que era o cenário do Corinthians?
Corinthians estava muito próximo de contratar o Luiz Castro. Faltava ver a questão da multa e tudo mais. Certo? No domingo, o Botafogo já tinha uma reunião com o Luiz Castro. Já havia fechado com o Luiz Castro. E o Botafogo iria pagar a multa. Certo? O Botafogo vai pagar a multa, vai fechar com o Luiz Castro. O Corinthians volta a estaca zero para a contratação de um treinador. Ponto. Era esse o cenário. Por isso que bateu desespero nos torcedores. E bate. Eu falei aqui, pô, a situação tá complicada. Olha o tempo que passou e a gente não tem uma novidade de treinador. Não tem nenhuma negociação, não tem... Certo? Era a informação que a gente tinha. Era o cenário que tinha para os torcedores. A torcida do Botafogo, eu vi isso nas redes sociais, debochando do Corinthians. Ai, que o Corinthians tá cheio de dívida, o Botafogo tem dinheiro, o Corinthians não consegue competir com o Botafogo. E, cara, eu vi, né, uma arrogância da torcida do Botafogo. Muita arrogância. Chegou um investidor lá, virou clube empresa, pronto, o Botafogo é o maior clube do mundo. Pô, qual que foi o último título de relevância do Botafogo? Sinceramente, rapaziada. Sinceramente. Até por isso que causou indignação nos torcedores do Corinthians. Pô, o Corinthians tá tomando o chapéu do Botafogo? Onde nós vamos parar? Mas, como eu falei, o futebol é uma caixinha de surpresas. É cíclico. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. Tá? Nessa questão da arrogância, já vi muitos torcedores do São Paulo. Muitos. Campeão da Libertadores e do Mundial em 2005. Tricampeão brasileiro. Não, São Paulo que é o soberano. Tá? E hoje? E hoje? Qual o tamanho do São Paulo? Qual a relevância do São Paulo? Os próprios torcedores do Flamengo ganharam a Libertadores, ganharam o Brasileirão. Pronto, parecia que o Flamengo inventou o futebol. Parecia que o Flamengo inventou o futebol. Aí agora foi vice no Brasileiro, vice na Libertadores, na Supercopa, não sei o quê. E a arrogância? E a arrogância do time do Flamengo? E aí eu falo time, mas principalmente os torcedores. O futebol é cíclico. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. É isso que o pessoal precisa entender. O Corinthians estava numa fase difícil. Já passou uma fase boa, tricampeão paulista, campeão brasileiro. Passou a fase boa, campeão da Libertadores, Mundial, Brasileiro. E vai, sobe e desce, sobe e desce. A gente gostaria, logicamente, que o time se mantesse em cima. Mas não é o que sempre acontece, tá? Não é o que sempre acontece. E aí, a novidade é a seguinte. Eu rodei para chegar nisso aqui. O Botafogo foi arrogante. O Botafogo, que eu falo os torcedores, arrogantes. Ah, o Botafogo é muito superior ao Corinthians. Tamo com dinheiro, não sei o que, tal. O Aldo Raio, que é o time aí que tem contrato com o Luiz Castro, falou, ó, a direção do clube tem notado a frequência de notícias no período recente sobre a saída do técnico Luiz Castro da equipe. E a administração do Aldo Raio confirma ter recebido muitas ofertas que solicitam os serviços do técnico, mas confirma sua adesão a ele até o fim de seu contrato com o clube. Se eu não me engano, o contrato dele é até o meio do ano. Então assim, Botafogo. O Aldo Raio hoje, quarta-feira, tá? Anunciou que continua com o Luiz Castro até o fim do contrato dele. Ponto. É isso que eu falo, é cíclico. No domingo, torcedores do Botafogo estavam tirando o sarro do Corinthians. Hoje, quarta-feira, o Corinthians fechou com um baita técnico e o Botafogo tá tendo que procurar outra opção no mercado. Tá? Então, assim, vejo como um acerto enorme do Corinthians essa contratação do Vitor Pereira. E sobre o Luiz Castro, boa sorte pra ele, continua no clube dele. E o Botafogo, rapaziada, tem que comer muito arrozinho com feijão, viu? Muito, muito, muito mesmo. Vocês podem, daqui 2, 3 anos, chegar a ganhar um título. Vai ganhar. Vai ganhar. Se tiver um projeto bom, ganha. Mas assim, pô, humildade. Muita humildade que faz, ó, muito tempo que a gente nem ouve falar o nome do Botafogo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Luiz Castro continua no time dele. Rapaziada, esse é o futebol. Bom, agora falando sobre o Diego Costa, tá? Atualizações aí sobre essa possível negociação com o Corinthians. Ele demonstrou interesse em jogar no Corinthians, tá? Ele aceitou negociar novamente.
Ele havia colocado um preço, o Corinthians falou, não tenho condições. Ele falou, não, então vou buscar outras opções. Ninguém aceitou, tá? Pagaram o que ele queria. E agora, a informação que a gente tem, tá? Do Jorge Nicola, é a seguinte. Já existe um acordo entre Corinthians e Diego Costa. O Diego Costa topou jogar no Corinthians por R$1.250.000. Certo? Esse seria o salário dele. Anteriormente a gente falava 1.800, 1.500, 2 milhões. Pelo acordo, 1.250.000. Para mim é absurdo. Absurdo. Tá? Eu não aceitaria. Mas essa informação aí, segundo o Nicola, foi passada por uma pessoa do staff do Diego Costa. E o Corinthians está no mercado em busca de um parceiro que possa fazer esse pagamento. De pelo menos uma parte do salário. Certo? Um patrocinador, alguma coisa assim. E aí a minha opinião, tá? Sobre esse pagamento, sobre esse salário e tudo mais, o Corinthians ir atrás de um parceiro, é positiva. Positiva, tá? Questão financeira, o Corinthians está passando por um momento muito complicado. Beleza, vai atrás de um parceiro para pagar. Qual que é um dos empecilhos nesse momento? O novo treinador. O Corinthians estava aguardando fechar com esse novo treinador. Vai avaliar com ele o nome do Diego Costa. Se ele aprovar, aí a nossa comissão, nossa diretoria vai dar sequência na negociação. Se ele não aprovar, ele pode trazer algumas indicações de nomes, por exemplo, da Europa para o Corinthians. Mas sempre naquele modelo que o Corinthians já colocou. O Corinthians não vai pagar para nenhum clube para contratar algum centroavante. Tem que pegar o cara. Fim de contrato. Fim de contrato para vir de graça. De graça. Ah, fulano tá sem contrato, vamos trazer. Ah, entendeu? Nesse sentido, pode vir alguma indicação do Vitor Pereira. Caso contrário, se ele chegar e falar, não, gosto do Diego Costa, características aí que vão se encaixar no meu esquema, beleza, pode contratar. Certo? Aí o Corinthians dá sequência nessa negociação. Mas, já falando do salário, 1.250.000, informação do Nicola, para mim, muito alto. Muito alto, mesmo com o parceiro pagando, eu sou a favor de baixar mais ainda esse salário. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, vamos para a principal notícia do dia, não tem jeito, tá? Vitor Pereira é o novo treinador do Corinthians, já está oficialmente anunciado, tá? Oficial, não tem mais... oficial. Anunciado oficialmente, redes sociais do Corinthians. O Duílio já gravou um vídeo falando aí que as coisas no futebol demoram um pouco para acontecer, mas que ele está muito feliz com esse acerto. Seja bem-vindo, Vitor Pereira, o novo treinador do Corinthians, tá? Ele assume aí a equipe do Corinthians até o fim de 2022. Então, a gente já havia colocado isso antes, que a diretoria do Corinthians queria um cara até 2023, o fim de 2023. Não conseguimos. O contrato dele é até o fim de 2022. A gente tem um lado positivo que é, caso não dê certo, o Corinthians não tem que pagar uma multa. Então acabou o contrato no fim de 2022. Beleza. Só que, por outro lado, o ponto negativo, se der muito certo e ele tiver propostas da Europa, por exemplo, o Corinthians não tem como segurar, porque não tem contrato com o treinador. Certo? Então acho que nisso que demorou um pouco as negociações, essa questão de tempo de contrato. O Corinthians queria 2023, o cara 2022. Negociação, rapaziada. Mas foi anunciado contrato até o fim de 2022. O Corinthians fez algumas brincadeiras aí nas redes sociais. Ontem à noite, por exemplo, eu postei lá no meu Instagram também, né? O conteúdo da página oficial do Corinthians. O Duílio, num passeio em Portugal, tá? Com a lupa, que é essa brincadeira aí que a nossa página oficial faz e tudo mais. Falando que o Duílio tá trabalhando. Hoje de manhã postou uma música marcante portuguesa, né? Então já vinha dando indícios dessa negociação. Mais informações. Domingo é o jogo contra o Bragantino. 11 da manhã. Vitor Pereira estará no camarote, assistindo a partida. Não assume o Corinthians ainda. Ele deve chegar entre amanhã e sexta-feira, tá? Para ser anunciado, fazer a coletiva e tudo mais, aquela apresentação, né? Ele já foi anunciado, fazer a apresentação e tudo mais. E aí acompanha o jogo contra o Bragantino das tribunas. E o jogo contra o São Paulo no outro sábado, dia 5 de março, é a estreia
oficial do Vitor Pereira no comando do Corinthians. Um jogo fora de casa, um clássico, tá? Na sequência pega a Ponte, depois pega o Palmeiras, tá? Então, assim, ele já vai pegar uma sequência muito complicada. Mas é o desafio. É o desafio. Ele entendeu, acertou com o Corinthians e, cara, desejo toda a sorte do mundo pra ele. Tô com a expectativa muito boa, gostei da contratação, tá? Algumas informações, assim, gerais sobre essa contratação. Ainda não temos a confirmação de quantos profissionais o Vitor Pereira vai trazer. Informalmente, temos 2 auxiliares que ele vai trazer, um preparador físico e 2 analistas de desempenho. Já são 5 profissionais. Preparador físico e preparador de goleiros ainda não foram confirmados, tá? Ainda não foram confirmados. Então a gente já tem a informação de bastidor que ele vai trazer 2 auxiliares, 2 analistas de desempenho e um preparador físico. Eu confundi, né? O preparador de goleiros que eu não falei, certo? Então a gente ainda falta essa confirmação aí oficial. Mas informações de bastidores são essas, tá? Tô muito feliz com essa contratação. Trago aqui algumas informações táticas de preferências aí do Vitor Pereira, tá? Ele começou na base do Padroense, depois foi pro Porto, trabalhou como auxiliar do Andrés Vilas Boas, depois assumiu a equipe principal em 2013. Ele tem preferência pelo 4-3-3 ou 3-4-3, com 3 zagueiros, 4 meio-campistas e 3 atacantes. E aí ele fala que ele chama o jogo Transformer, que ele fala que ele pode variar de 4-3-3 para um 3-4-3, dependendo da circunstância do jogo, certo? Então isso eu vejo como positivo. A gente pedia aí pelo menos um teste com 3 zagueiros no Corinthians para ver, mas se ele entender que não, que é 4-3-3, beleza também, é a preferência do treinador, certo? Ele gosta de uma defesa muito compacta, tá? Então aqui eu tô trazendo uma análise dos trabalhos que ele fez, que o Globo Esporte trouxe, tá? Muito completa, parabéns aí ao pessoal que fez. Deixa eu ver se tem o nome deles aqui. Do Leonardo Miranda, tá? Um analista aí, gostei, um trabalho muito bem feito que ele fez aqui, essa análise, tá? Informação importante, é um treinador muito flexível. Não fica preso, não, meu esquema é esse, não muda. Não, ele é muito flexível, estuda o adversário. É uma nova leva, né, de treinadores, que estuda bastante o jogo, tá? Na defesa, como eu falei, compactação e marcação no bloco médio, certo? É um cara que trabalha sempre em linhas. Com a bola, campo aberto, gosta de muita amplitude, tá? E busca os espaços. Muita variação. Lateral vai por fora, vai por dentro. O meia segura no meio, abre espaço, infiltra, tá? Então ele é um cara que busca muita movimentação dos seus jogadores, tá? E um ponto, nossa, que eu adorei. Ele não gosta de muito toque para trás, tá? Aquela posse de bola em U, que a gente fala, que o Silvinho adorava. Bola no Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos ou Lucas Piton. A bola faz isso aqui, ó, na zaga. Vai e volta. Lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. Lateral, zagueiro, lateral. E a bola não sai disso, não tem um passe pra frente. O Vitor Pereira não gosta disso. Lateral, passe pra frente ou pro meio. Zagueiro, ou dá a bola no lateral ou dá a bola no volante, certo? Pra jogada correr, certo? Ele gosta desse jogo direto, né? Desse jogo direto, pra frente, rápido. E aí, ele tem um desafio nesse ano de Libertadores. Desafio enorme. E, cara, eu aprovei, assim, 100% a contratação do Vitor Pereira, tá? É um cara aí que tem uma boa visibilidade em Portugal, principalmente, tá? E na Europa como um todo. Era um cara que foi cotado para assumir o Everton da Premier League. Aí o Lampard, que é aquele meio-campista inglês, assumiu. Então, assim, era um cara muito bem cotado. Tem um currículo muito bom, 8 títulos. Postei lá no Instagram para vocês os números dele. Então, assim, a nível de contratação, pra gente ver, o Corinthians acerta muito. Agora, vai dar certo, não vai dar certo? Só o tempo vai dizer, tá? Isso é questão de tempo, mas estou muito confiante, espero muitos e muitos títulos aí do Vitor Pereira com a equipe do Corinthians e quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual o nível de satisfação de vocês com essa contratação do Corinthians? De 0 a 10 aí, rapaziada. Pra mim, 9,5.
9,5 o nível de satisfação dessa contratação. Comente aí, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!